Olá, você está de volta no programa Caminho da Luz e hoje nós estamos batendo um papo aqui, refletindo sobre o livro Céu e Inferno, na parte 1, no capítulo 7º, que são as penas e gozos da vida futura, a compreensão do que nós vamos ter que passar segundo as nossas obras nesse momento. E Marlene, nós temos aqui uma das partes que é a justiça de Deus, sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais. Também não há uma única ação boa, um só movimento da alma, numa palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. E isso mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo do progresso. Pois é, Carlinhos, como nós estávamos falando, a lei de causa e efeito é uma das demonstrações mais fantásticas da justiça de Deus. E é evidente que qualquer ação má, seja lá no período que for, ela ficará gravada no cosmos, no universo. Ela vai precisar ser reparada de alguma maneira. E todo o bem que nós pudermos fazer é um contraponto. Ele também estará criando um território de benevolência, de paz, de sublimidade, em que nós haveremos de receber essas influências. Não poderia ser de outra maneira. Mesmo como diz aqui na questão, entre os mais perversos, existe aquele mais perverso e aquele menos perverso, estão num patamar evolutivo ainda bastante inferior, mas como nós sabemos que o mal é simplesmente a ausência do bem. O mal não é eterno, o bem sim. O mal não, ele é uma fase, ele é cíclico. Agora, a duração dessa fase depende de nós. Por isso é importante nós não nos esquecermos que qualquer ação, boa ou má, depois de praticada, ela está gravada de maneira indelével no universo. E nós estaremos sempre ligados a ela. A consequência virá para nós sempre, seja agora, na próxima encarnação, na outra, não importa quando, mas nós somos os artífices, nós vamos colher o fruto do plantio. Soraya, eu achei interessante, um só bom movimento da alma, né? Tudo vai ser contado com mérito. Muito bom, né? Que justiça maravilhosa, não é? Porque assim, não está pedindo para que você faça um grande feito. Não está te pedindo para que você seja a melhor pessoa do mundo. Não precisa ser Madre Teresa de Calcutá, nada disso. Uma palavra, um ligeiro gesto, qualquer coisa que você movimente em direção ao bem, em direção ao amor, que só existe amor. Deus é amor, não tem outra matéria. A matéria do universo é o amor, não é? Então, qualquer coisa que você fizer vai contar ao seu favor sempre, né? Se nós ainda temos a colecionar, fala mais conosco as questões da matéria. E as questões da matéria, né, Carlinhos, são escorregadias pra caramba, né? Porque a gente tem aí as dificuldades do trabalho, a gente tem as doenças, a gente tem as dificuldades familiares que, sei lá, às vezes a pessoa tem uma dificuldade enorme de conviver dentro do próprio lar e que aquilo é um tormento, é uma dificuldade imensa. Um pequeno gesto, um pequeno movimento seu, qualquer movimento seu em direção ao outro que quebre estas algemas de ódio ou de mal-estar, de desentendimento, nossa, isso já vai fazer uma diferença enorme, porque a justiça de Deus nada esquece, não é? Não é como a nossa, que ainda é falha, né? A justiça humana é falha, a gente tem situações que a gente diz, nossa, mas a justiça foi feita assim, são as leis que nós temos. Agora, a lei de Deus é perfeita, nós, para vivermos de acordo com ela, só precisamos de uma coisa, amor. Facinho, né, Carlinhos? Fácil. Sem dúvida nenhuma, né? E o interessante é que ele fala aqui justamente porque representa um começo de progresso.
ele nos dá a oportunidade de começarmos agora. Deixa o passado já passou. Você pode, nesse momento, alterar o movimento do seu espírito, da sua alma que aqui está encarnada, né? Então, você pode alterar tudo isso justamente começando a aprender sempre. Um espírito não se transforma, ele se atualiza, ele se coloca em condições do servir. E como a Marlene falou, né, servir no dia a dia. Nós temos que ser prático. Não adianta você ler o livro Céu e Inferno, porque nós falamos, ou o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, e não fazer dele instrumentos da sua vida. O instrumento é prático. E é isso que a doutrina espírita nos dá. Ela não nos condena, não há esse inferno ao qual vamos ser relegados, e também porque somos bonzinhos ao céu dos anjos. Também não existe isso. Tudo vai continuar normalmente. E tudo que você fizer pelo bem será contado pelo bem. E são Marlene, os exemplos, né, Carlinhos? Eu acho que nem como a gente vê no Evangelho de Jesus, né? São as suas obras, são os seus exemplos na vida, a sua movimentação em buscando a melhora. Não adianta saber, né? A gente lê, tem um conhecimento, mas se não praticar aquilo que leu, fica pouco favorável para o seu progresso. Você vai ser julgado não por aquilo que lê, por aquilo que você faz. A teoria é importante, mas o que vale é a prática. E Marlene, nós temos ainda aqui, a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, provocar expiações diferentes. Olha só, para que você preste atenção nisso. Segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes da quais ela foi cometida. Ufa, né? Nos dá uma chance de entendimento diferenciado nisso, né? Mesmo a justiça do homem, que é precária ainda, ela nos diz o quê? Uma pessoa, um índio, por exemplo, ele não é penalizado da mesma forma, pela mesma falta, cometida por um homem branco. Por quê? Ele desconhece determinadas coisas que o homem branco conhece. Isso vale para nós. Cada um de nós está num patamar evolutivo. Cada um de nós tem um conhecimento, essa teoria que nós falamos agora, que nós não podemos alegar ignorância. Se nós cometemos uma falta, que nós já sabemos que aquilo está errado, nós temos conhecimento disso, nós temos a informação disso, e mesmo assim nós fazemos, é claro que nós vamos responder de uma maneira muito mais firme, muito mais forte, muito mais dolorosa do que aquela pessoa que não tinha conhecimento. Por exemplo, um delito cometido por uma criança de 12, 13 anos, ele não tem a mesma penalidade que esse mesmo delito sendo feito por uma pessoa de seus 20, 25 anos. Assim é no mundo espiritual. Hoje nós estamos num planeta de transição. Significa que muitas coisas nós já aprendemos. Se nós continuamos a errar, é evidente que vamos ter que expiar por essa falta. A natureza, por exemplo, ela nos cobra determinadas situações que nos levam a grandes sofrimentos. Por quê? Porque fomos nós que provocamos aquele fato. Então, expiar uma falta, essa expiação é uma das dádivas de Deus em nosso benefício e será imputada a nós de acordo com a necessidade. Quando nós vemos no Evangelho muitos os chamados e poucos os escolhidos, quer dizer exatamente que aquele que foi chamado para ser escolhido, ele já precisa cumprir aquele projeto. E a expiação é isso. Vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque a expiação virá, e virá de acordo com a sua necessidade. Os planejamentos reencarnatórios nos mostram essa situação, né, Carlinhos? Sem dúvida nenhuma. E principalmente a questão que ele coloca aqui como a circunstância com que isso foi feito, né? Quanto menos você tem conhecimento sobre aquilo que você fez, menos você vai ser punido ou vai ser julgado por isso.
se nós estamos numa situação de extrema miséria, né? E você precisa, de alguma forma, alimentar seus filhos, qual pai que não vai ficar desesperado, de repente, pode cometer uma injustiça de abstrair de um supermercado, de algo que o filho precisa comer. Agora, aquele que vai em um lugar que tem recursos, que não precisaria fazer aquilo, né? Sem dúvida nenhuma, os dois vão ser julgados completamente diferentes. Então, que todos nós tenhamos a compreensão de que a doutrina espírita é esse grande instrumento que nos dá base para que nós possamos tomar as rédeas da nossa vida segundo o embasamento nas leis divinas. Se você já tem conhecimento delas, lembre-se que você vai ser, não digo julgado, né? Mas você vai ser analisado diferentemente daquele que não é espírita, que não tem esse conhecimento. Então aí entra a própria caridade da doutrina, a caridade, a compreensão de Deus nas nossas imperfeições. Então nós pedimos que você aguarde mais um pouquinho aí, que nós ainda temos muito papo para bater sobre o livro Céu e Inferno, parte 1, do capítulo 7º, que nos fala sobre as penas e gozos da vida futura. Espere um pouquinho aí.